E neste momento já estamos a gravar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma flash interview do Bode Inspiratório. Já todos conhecem os nossos números, mas eu reforço. São 45 escritores, 45 artistas plásticos em tempo de isolamento social. Todos os dias, ao meio-dia, no Facebook, um novo capítulo, um trabalho inédito também. São 45 traduções para o castelhano, o francês, o inglês, o irlandês. São várias línguas para levar aquilo que é português, aquilo que é nosso, ao mundo. Hoje temos o privilégio de recolher mais 2 testemunhos de 2 escritores participantes no Bode Inspiratório. São eles Rui Zinck e Jorge Serafim. Eu começo precisamente pelo Rui Zinck e com a pergunta que se impõe para começo desta conversa. Como é que o Rui Zinck acolheu este desafio que a Ana Margarida Carvalho lhe lançou para participar no Bode Inspiratório? Bom, eu, como toda a gente, agora com a pandemia, senti que estava meio morto, que estava como num daqueles contos góticos do Edgar Allan Poe, estava sendo emparedado vivo. E um pouco aquelas pessoas que tentam dizer aos outros e tentam avisar, a dizer não estou morto, ainda estou vivo, e as pessoas já estão a desligar a máquina. Sinais de vida. Sinais de vida. Sinais de vida. Neste caso, o convite, o desafio fez essa coisa que é muito bonita, que é tentar ter aquilo que é mais importante na vida, que é brincar, com a segunda coisa mais importante na vida, que são as palavras, e tentar brincar com as palavras, com a terceira coisa mais importante na vida, que é o contar histórias, e tentarmos todos um bocadinho fazer como em certos momentos da nossa vida nós fazemos, quando houve o 25 de Abril, quando houve o Porto ganhou pela primeira vez uma Liga dos Campeões, quando final houve aquela solidariedade nacional com Timor, ter um pequeno orgasmo juntos, ter uma pequena orgia de alegria e bondade, em que os escritores, por uma vez na vida, baixam a guarda, pousam as armas, repousamos, fazemos uma trégua à nossa ciumeira mútua. Eu é que vou ser o Nobel no lugar do Nobel, eu é que sou o grande escritor português morto. E pronto, eu gostei muito e estou muito grato. E há um propósito comum, não é, Rui Zinck? Muito bem, Jorge Serafim, faço exatamente a mesma pergunta. Como é que recebeu este desafio que a Ana Margarida de Carvalho lançou? Como é que é o seu espírito, a sua atitude perante esta iniciativa? Paulo, foi com uma enorme surpresa, não é? Eu tenho alguns títulos escritos na área do infantil, tenho um romance, mas não é propriamente uma obra que diga que tenho uma carreira de escritor. Mas como tive o privilégio de conviver com a Ana Margarida de Carvalho, foi uma surpresa enorme e de facto partilho muito desta ideia do Rui Zinck, quer dizer, a resposta imediata a isto é de pasmo, de imobilidade, né, ao contexto e eu que sou contador de histórias fundamentalmente, canto de escola em escola, e agora, poxa, mas e agora? Eu preciso de contacto direto com as pessoas, de facto, o que é que eu vou fazer? E aparece assim um estímulo, olha pá, como quem diz, não, há formas de nós ainda estarmos, de nos mantermos ativos e de inventarmos uma nova forma de estar produtiva, não é? Que no fundo não foge muito da área do mundo, onde nos gostamos de mover com as palavras. E de facto acredito também, dado o contexto, que foi muito inteligente da Ana Margarida ao lançar isto, porque também creio que as pessoas estão mais dispersas, não só para esta informação imediata, fragmentada, muito acelerada pelos mídias e pelas redes sociais, mas agora acredito que aproveitem, que as redes sociais provem que elas também são um grande veículo para ler mais e melhor. Muito bem, haja boas mensagens, não é assim? Rui Zinck, o seu capítulo é o 20 e está entre os capítulos de Cristina Carvalho e José Fanha. Como olha para a evolução que foi dada ao seu argumento? Como é que é, no fundo, ser parte, então, desta obra coletiva?
Bom, eu acho que é ótimo, estou muito bem acompanhado, Uhum. cercado, cercado pela Cristina e pela Zé Falha. Ah, mas, não, mas Como calma é, aí, só como é, uma nota. como é que pode sentir, não é? Pois, Porque não agarra o argumento todo, é sim, autor a daquele questão argumento. é, a coisa aqui é muito importante termos em conta isto, que num romance, e o objetivo deste livro é ser um romance. Há Uhum. livros em que o que uma pessoa quer é ser louca e tudo ser surreal. Neste livro, o desafio é isto fazer algum sentido. É isto, no meio desta tropa fandanga, haver algum fio condutor. E Certo. aí, a regra de um romance é não é necessariamente apanhar o conto que vem ontem ou antes ou que vem depois, é precisamente às vezes saltar saltos de rã em que se recupera coisas do capítulo 13 que depois vão reaparecer no capítulo 23. Portanto, isso é que é a noção do romance, porque a ideia de seguir à letra só a pessoa que fez um xixi antes de nós é ridícula quando se está a construir um novelo, um romance. Uhum. E aí Uhum. seria outro livro. Portanto, neste livro, a ideia é sempre como num tapete, e um texto é um tapete, e a diferença, peço desculpa pelo ar professoral, mas está cá dentro. Eu não posso deitar cá para fora, estou cheio de saudades de dar aulas. Uhum. A diferença entre um conto e um romance é que o romance tem vários fios de várias cores. É como Uhum. uma sinfonia, tem um tema maior e tem temas menores. Ou como uma sitcom, ou como quisermos, portanto é complexo. Um conto sem uma só linha. Se isto fosse um conto, nós seguimos todos o mesmo ponto. Mas aqui, desde o primeiro capítulo do Mário de Carvalho, que foram lançadas 3, 4 pistas. E Uhum. o Uhum. importante é que no fim do livro, de alguma forma calibrada, isto era o ideal, não é o que vai acontecer, mas era o ideal, era que no fim pudéssemos juntar o capítulo 6 ao capítulo 10 ao capítulo 30 e eles fizessem um montinho equivalente ao montinho do outro, ao montinho da Cacilda, do Reboredo e disto tudo. Isso Sem era se o perder ideal. o fio condutor. Muito bem. Na verdade, vai-se perder um bocado, mas não tem mal nenhum, porque tem piada. Nós estamos também a ter um privilégio que é ouvir cada, cada escritor é uma voz. E Uhum. cada Uhum. escritor tem o seu instrumento. Há escritores que gostam de fazer um parágrafo enorme do princípio ao fim. Há escritores que gostam de fazer diálogo. Há escritores mais trágicos. Há escritores mais cómicos. E isso também é um dos prazeres desta orquestra fandanga. E é com essa diversidade que todos ganhamos. Jorge Serafim, faço-lhe a mesma pergunta, sendo que o seu capítulo é o 15, está entre José Mário Silva e Ana Saragossa. Como é que um contador de histórias nativo, foi por aí que começou, olha para a evolução que foi dada ao seu argumento e à história nesta versão já bastante consolidada? Não falamos, aliás, como o Luís Inque dizia, só de juntar ideias, personagens, enredos, falamos de vários estilos literários, narrativos, vários ângulos, falamos de várias vozes, não é? Sim, várias vozes e muitas delas bastante poéticas também. Um, Como é que eu vejo? Eu confesso que estava bastante curioso, mas pegando nesta ideia do Ruizinho, de facto, do tapete que se vai tecendo, eu percebi que a certa altura, quando estava acompanhando o romance, do sétimo, oitavo capítulo até o 14º, a figura de Cacilde e Ricardo praticamente tinham desaparecido. E vou-lhe confessar uma coisa, eu antes de ler o primeiro capítulo, já do desafio, uma coisa que pensei logo neste contexto é como é que serão os afetos, como é que nós iremos viver-se com escassez de beijos e abraços e manifestações de carinhos e miminhos. E É vou-lhe uma das confessar uma coisa, perguntas que se impõe neste isolamento. perguntas simples, e eu confesso uma coisa, qualquer que fosse o início do romance e coisa, eu tinha que arranjar uma estratégia de pôr esta sensação, o outro lado do sentimento, quando expressamos, o avesso é o nosso interior, né? O toque é, e que é que fica lá para dentro. E de facto tive uma ideia que me foram dando os meus colegas, porque eu achei que aquela pista, 3, 4 pistas, houve uma muito interessante que a Mário de Carvalho deu, a imposição de Cacilda a Ricardo, a forma como ela se impôs na liderança daquela equipa, um porquê disto, onde é que está o porquê disto? Percebeu-se que houve ali uma relação, que relação foi aquela e porque é que aconteceu, porque é que não aconteceu.
E esta é a minha ideia, no 14º, volta a aparecer a figura de Cacilda, e eu disse, cá está, então vou mexer nisto, e naquela ideia que eu tenho como é que são os sentimentos, porque viver confinados tanto tempo parece que os perdemos, e congelamos na saudade do esteiro, né? Petrificamos quase. Jorge Serafim faz um perímetro do beijo, não é? E de facto foi esta ideia também, porque são muitos colegas a colaborar. A ideia era voltar a pescar mais 3 ou 4 pistas para que fosse para trazendo novamente para a frente. E depois fiquei muito contente com o capítulo do meu colega, porque ele volta a falar de beijos, volta a buscar um bocadinho daquelas personagens, das relações. A coisa ficou, não que o romance até não tenha tido isso, mas ficou mais centrada num aspecto da humanização. Deu-lhe a matéria-prima que precisava, não é? Deu-lhe a matéria-prima que precisava, não é, Jorge? Bloqueou um pouco. O Jorge já volta, é melhor passar para mim, Paula. Pois, Inc, vamos então avançar. Eu espero que o Jorge, entretanto, se junte a nós. Rui Zinck, a instalação do medo, de resto, o título de um dos seus livros de 2012, acaba por ser um argumento incorporado no fio condutor da história. Se quisermos transpor uma ideia de medo para esta conjuntura em que nos encontramos, não deixa de ser curioso que tenhamos sido confrontados com um imponderável tão grande e tão promotor, lá está, do medo, num século em que nos achávamos já portadores de todo o conhecimento. Ou seja, o medo continua a ser um bom elemento literário. Continua por uma razão óbvia, quer dizer, nem eu, nem todas as outras pessoas que tiveram capítulos sobre pandemias ou epidemias, o medo da epidemia, inventámos nada, porque o medo da epidemia está cá desde a praga de gafanhotos bíblica no Antigo Egito. Desde sempre. Portanto, desde sempre. Portanto, vai voltando. O que acontece aqui é que há temas humanos que são circunstanciais e, por exemplo, um telemóvel é circunstancial, é do final do século XX, não há telemóveis em Shakespeare ou Camões. O Camões estaria muito mais feliz se pudesse ter Tinder, é a minha opinião, pronto, mas eu acho que não haveria Lusíadas, mas o Camões teria sido muito mais feliz com o Tinder. Perdíamos nós. Dona Urraca, perdíamos nós, mas ganhava ele. Mas há tendências humanas que são intemporais, que estão cá. E o medo é uma das nossas formas de responder ao mundo. E ficar transido de medo, ficar paralisado, como há pouco o Jorge ficou por falta de rede, ficar paralisado é uma reação. Não é a melhor de todas, mas é uma reação. E eu, por acaso, devo dizer que ou é porque sou muito sábio, ou é porque sou um grande escritor, ou é porque já vivi uns anitos, mas sempre achei que o imprevisível e o imponderável faz parte da vida. Portanto, não há imponderável melhor do que morrer. Morrer, e cá está, vou puxar o cavalo à minha dama, morrer num atropelado, ou morrer num acidente automóvel, que continua ainda hoje a ser a maior causa portuguesa de morte, não natural. Ora, o que acontece é que, quando uma pessoa chega à casa e recebe um telefonema a dizer, olha, o seu familiar X foi atropelado quando ia ao pão, isso é um imponderável maior do que descobrir que há um coronavírus que nos obriga a ficar em casa. Portanto, a morte é um grande imponderável. O medo da morte é uma coisa que faz parte da natureza humana, está cá, mas, ao mesmo tempo, a morte é a única coisa que nós temos certa desde que nascemos. Nos Estados Unidos dizem, é a morte e são os impostos. Mas eu digo, em Portugal não. Em Portugal, como a malta sempre conseguiu mais ou menos fugir aos impostos, em Portugal só a morte é certa. E a morte é o imponderável. Ora, comparado com a morte, o coronavírus 19 é uma brincadeira de meninos. Portanto, nunca me chocou, não é com isso que me espanto. A sério, espantar-me-ei mais se um dia o José Luís Goxa levar um não-nazi lá ao programa dele de manhã, espantar-me-ei mais do que por haver uma epidemia por causa de um pangolim ou por causa de um laboratório que explodiu.
acho banalíssimo. Quem viveu já Chernobyl, quem viveu Fukushima, quem viveu 25 de Abril, quem sobreviveu como eu sobrevivi ao terremoto de 1755, opa, isto é brincadeira de meninos. Jorge Serafim, Olá. agora com medo, não é? Continuando no medo e reportando também uma obra sua, Não há seda nas lembranças, há uma avó que resolve medos precisamente contando contos. Considera que esta situação em que nos encontramos, que nos voltou a uma rotina de paragem, pode gerar as condições para uma disponibilidade maior para um tempo de leitura, um tempo de palavra, um tempo precisamente de contar? E o Jorge Serafim? Está. Pelo menos Sim, um bocadinho. sim, ouvimos-lo. Estão a ouvir? Sim, sim, Estão sim. a ouvir? Eu gostaria de acreditar que sim. Estão-me a ouvir? Sim, Estão-me a ouvir? sim. Mas eu estou com rede. Estamos a ouvi-lo. Jorge, bom, estamos agora a vê-lo um pouco melhor. Jorge, estão-me a ouvir? Sim. Estão-me a ouvir? Agora estão-me a ouvir? Lá está, são imponderáveis técnicos que acontecem sempre. Técnicos. Mas estão-me a ouvir agora? Sim. Ok. Força. Olha, responde-lhe assim. Vou-lhe contar um conto muito rápido, é um conto árabe. Diz que um cavaleiro ia a caminho de Damasco, com 2 propósitos. Ia procurar a mais bela das mulheres com quem casar e fazer negócios. Quando estava quase a chegar à grande cidade amuralhada, encontrou uma velha. Ia na mesma direção, andar ao quebrado, um capuz a cobrir-lhe o rosto. O cavaleiro aproximou-se e perguntou-lhe: "Precisais de ajuda, senhora?" Ela desnudou a cabeça do capuz e disse-lhe: "Sou a peste e vou a caminho de Damasco a mando de 5.000 vidas eu colher. Na rua, cada largo e cada praça, a peste estava a chegar a mando da morte. Fez negócio, quando a bolsa estava cheia, já não quis, olhou-se, haviam corpos e mais caídos. Meia volta, saiu da cidade. Mas quando ia em direção contrária às muralhas, ia também a velha. Ele desviou. Bom, nós não estamos a ouvir nas perfeitas condições. Tuas contas? Não estão a ouvir? Mais ou menos. Aqui com algumas interrupções. Jorge Serafim, o que eu sugiro é que me envie esse conto por escrito e nós faremos acompanhar a divulgação desta conversa depois com o conto por escrito, porque valerá a pena para dar suporte aqui à conversa e não perdermos uma palavra. Pode ser? Eu mando-lhe o conto. Muito bem, muito bem. Rui Zinck, Jorge Serafim, muito obrigada aos dois. Eu gostaria de continuar a conversar convosco e teríamos com certeza aqui vários argumentos mais sobre os quais falar. Vamos divulgar esta conversa na página do Facebook do Bode Inspiratório. Não vamos querer que a conversa se alongue para garantirmos que quem vai aceder à conversa a ouve na sua totalidade. Muito obrigada pela vossa disponibilidade neste final de tarde de domingo. Muito obrigada, continuem a acompanhar todos os desenvolvimentos do Bode Inspiratório e a partilhar entre todos os que vos seguem. Muito obrigada. Obrigado, então, boa tarde. Boa tarde.